Só que no início, vou conversar um pouquinho com as pessoas, esperar um pouquinho de gente chegar, gente. Eu. Olá, pessoal, tudo bem aí? Vamos aqui, né? Vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje. É claro que eu vou me apresentar aqui no início. Tem pessoas que de repente vai vir assistir a esta minha live depois, vai ficar disponível aqui no canal. E muita gente não sabe ainda quem é a Adriana Ferreira, né? Apesar que já tem muita gente aqui no meu canal comigo, na minha comunidade, né? Vamos aqui esperando ver quem vai chegar. Opa! Tá vindo já! Muita gente aqui rapidinho. Que bacana! Sejam bem-vindos. Podem ir chegando aí que nós vamos conversar. Vocês vão entender agora bastante aí de lucro presumido, lucro real, simples nacional. Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha que eu achei que ficou bacaninha, né? Mas vai ser bem legal. E é claro que depois eu vou apresentar aqui. Hoje eu estou com a Sara, conforme eu falei aí, eu vou começar a convidar algumas pessoas para participarem da minha live comigo, né? Fica mais divertido, assim nós trocaremos aqui ideia. A Sara está aqui em São Paulo a passeio, ela é também das Minas Gerais. Nós vamos conversar ainda um pouquinho sobre isso, né? Fernanda Borges, boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda aqui com a gente, né? É claro, eu dou um tempinho até chegar algumas pessoas, depois a Adriana começa a disparar a falar aqui, é 1 hora falando aqui sem parar, né? A Sara já me conhece e sabe como eu sou, então vou falando aqui, mas para passar informações importantes aí para vocês, né? Vamos ver quem mais vai chegar para assistir aqui a esta live, gente. Claro que vai ser importante para os senhores contribuintes, né? Ainda mais agora em 2021, economizar dinheiro, ter mais lucro, né? Ainda mais neste momento agora que a gente está passando aí essa dificuldade, a pandemia. Então, é importante esse assunto aqui para vocês. Vão chegando aí que já já a Adriana vai começar o assunto, né? Michele Cristina, boa noite, Michele. Tá chegando aí também, Michele. Você é da área tributária também? Fala aí um pouquinho pra gente, pra eu saber quem que tá aqui comigo. Ah, o pessoal tá chegando aí. Já já eu me apresento aqui e a gente começa aí. Falo com a Sara um pouquinho também. Vamos lá. Tem mais pessoas aí ainda pra chegar. Falaram, Adriana, eu vou assistir, eu quero saber como vai funcionar aí. O que é esse tal de planejamento tributário, né? Vamos aprender aí o que é este assunto. Vamos lá, olha, o pessoal tá chegando aí. Normalmente, muitas pessoas vêm correndo quando a Adriana entra, que agora a Adriana vai falar FGTS, PIS, seguro-desemprego, mas não sei o quê, porque é o dia inteiro me ligando, me mandando mensagens, né? Mas o assunto hoje não, o assunto hoje é bem importante. Branco Goleiro, boa noite, Adriana. Feira de Santana, Bahia, está logado. Opa! Seja bem-vindo aí, Branco. Eu não sei se você possui empresa, mas você pode possuir amanhã. É importante esses assuntos aqui, hein? Vamos lá. Sejam bem-vindos aí. Estão chegando. Já já eu vou começar aqui. Vamos lá. Sara, já tomou sua água? Amém. Tomou, né? Então tá bom. Vamos lá, só mais um minutinho aí, já vamos lá. Vamos começar aqui, depois vai ficar aqui gravado também, né? As pessoas estão aí, então vamos lá. Acho que já podemos começar. Depois, conforme elas forem chegando, eu vou verificando aqui, depois eu tiro as dúvidas, né, de quem vier participar também. Olha, alguém quer participar dessa chamada? Vamos lá, vamos permitir aqui, Sara, vamos ter alguém com a gente. Vamos ver quem que tá aqui com a Adriana e com a Sara. Quem que está aqui? É o Gilson. Sou eu. Ah, que legal, Gilson. Resolveu, né?
Ah, chegou mais um, gente. Agora, ó, tá chegando aí. Já já nós conversaremos, Gilson. Consegui. Tá dando. Tão me ouvindo bem aí do outro lado? O Gilson, a Sara, não tá dando eco? Tá belezinha? Aqui tá bom. E aí, Gilson? Estão me ouvindo bem aí? Tô. Não tá chiando nada? Não, tá bom. Tá. Tá bom. Então tá bom. Depois eu vou respondendo aqui os questionamentos das pessoas, né? As que vierem assistir esta live. Não deu tempo de divulgar com antecedência. Acabou que eu já marquei hoje, né? Mas vamos já começando aí. E aí, Gilson? Vamos sentando, Gilson? Vamos, tô com meu caderno aqui. Já tá com seu caderno? Vamos lá. Eu só tô achando que o meu materialzinho aqui... Deixa eu ver, deixa eu diminuir um pouco mais aqui, gente. Deixa eu diminuir aqui para não atrapalhar. Senão... Ó. Aí. Tá, agora acho que nós já podemos, né? Já chegou aqui mais pessoas. Opa, o povo tá chegando aí, Gilson. Não é só você, não. Chamei todo mundo. No YouTube ali já tá chegando lá uma turminha aí. Então nós vamos conversar, né? Já já. Vamos lá. Então vamos aqui, gente. Depois eu vou dando atenção pro pessoal lá também, vou respondendo, beleza, né? Então, primeiramente, eu gostaria de deixar aqui, né, registrado, porque é o que eu falei. Às vezes vai ter pessoas aqui assistindo a Adriana pela primeira vez, né? De repente vai assistir ao meu vídeo que vai ficar disponibilizado aí depois da finalização desta live. E é importante que eles saibam quem sou eu, né? Quem é a Adriana Ferreira. Então, eu sou contadora, sou tributarista, já atuo aí na área fiscal há muitos anos, praticamente uns 30 anos, né? Estudei aí praticamente um tempinho aí para concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, atuei por muito tempo no ramo da construção civil e também aí eu sempre procuro deixar aqui pelo menos um contato, o meu e-mail também, para que caso vocês queiram tirar alguma dúvida aí sobre esses assuntos tributários, né? Então este meu canal ele foi criado aí em 2017. Tem mais de 1000 vídeos hoje já disponibilizados aí, trocentos assuntos todos da área tributária, muitos eu vou renová-los logo logo, né? Regravar aí para atualizá-los. E é claro, tem outros assuntos de interesse aí das outras pessoas, FGTS, PIS, seguro-desemprego, várias outras coisas. E daqui a pouco também, Gilson, vários vídeos da contabilidade vão começar a chegar aí também pro povo aí no canal, viu? Vai estar tudo junto. Mas então, em relação à Adriana, seria isso que eu tenho aqui a dizer. E eu gostaria de apresentar aqui a Sara. Ela está aqui comigo hoje, está até me visitando em São Paulo. Eu a convidei para participar aqui da live também, né? É até bom que vai ser uma futura arquiteta, forma esse ano, se Deus quiser. Então, assim, para ela vai estar muito envolvida aí no ramo da construção civil e isso vai ser bacana aí. Pelo menos ela pretende, né, seguir comigo aqui também, em algumas lives aí, ela vai estar aqui comigo no meu canal, né? E é o que eu falei, eu estou abrindo agora para que outras pessoas possam participar também. E por isso que eu convidei aí o Gilson, eu até achei que ele iria me acompanhar aqui pelo YouTube, né? Mas é bem bacana, Gilson. Pra Adriana é novata essa nova sistemática aqui, né? Eu sempre gravei os meus vídeos todos sozinhos, né? E sempre fazendo as transmissões ao vivo sozinha também. E agora com a presença aí de vocês é muito melhor ainda, não tenha dúvida, né? Então seja muito bem-vindo aqui. Eu espero poder contribuir. E é claro, depois você pode ir tirando as suas dúvidas também. O que eu gostaria, que eu poderia de repente até fazer, Gilson, é o seguinte, que você vai perceber, eu vou falar bastante aqui do lucro presumido, do lucro real, vou falar do Simples Nacional, né?
E então, assim, a Sara depois vai fazer alguns questionamentos aí também, que eu já conversei bastante com ela. E assim a gente vai desenvolvendo aqui a nossa live. E é claro, conforme a gente vai fazendo várias vezes, eu vou melhorando cada vez mais, né? Só peço aí um pouquinho da paciência do pessoal e vamos em frente. Sara, dê uma boa noite aqui para as pessoas que já estão aqui com a gente. Você está aí no YouTube, ao vivo. Já tem aqui a Fernanda, tá aí também, ó. Vou ter essa disciplina este mês na minha pós, ó, legal. A Miriam Martins, boa noite. Então a Fernanda, sim, está ótima chamada, então legal. Então acho que aqui, gente, estamos prontos. Tudo certo aí, dona Sara? Tudo certo aí, Gilson? Tudo sim. Preparados? Pra te comentar. Então vamos lá. Vamos adiante. Vamos lá, vamos adiante, né? Então, pessoal, é o seguinte, esse assunto que nós vamos falar hoje aqui, é o que eu falei aí, é bem importante porque trata-se de um planejamento tributário. É claro que eu não vou falar tudo de um planejamento tributário aqui, que eu teria que ficar um dia inteirinho para poder passar tudo isso aí para as pessoas. Na realidade, assim, eu procurei montar pelo menos um exemplo, né, de uma tributação do lucro presumido, um do lucro real, um do Simples Nacional. Então, pelo menos, assim, as pessoas que são da nossa área, eles já vão ter aquela noção mais do que aquelas que ainda estão aprendendo, é claro, elas vão ter que se aprofundar mais no assunto para chegar aí, para poder entender, talvez, o que a Adriana vai explicar aqui para vocês. Mas eu sempre vou fazendo vários comentários, por isso da importância de procurar participar também, né, deixando aqui as dúvidas de vocês e juntos nós vamos aí fazendo esse trabalho. Então, o assunto, planejamento tributário. Por que a Adriana colocou no início aqui essa minha telinha? Cuidado, né? Até coloquei aí tributação 2021, lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. Então, assim, qual destas opções aqui que seria viável? Será para as empresas grandes, empresas pequenas? Às vezes uma empresa que pode ser de grande porte, faturar até um certo limite, de repente pode ser viável ela ficar no Simples Nacional e por aí vai. Ou de repente mesmo ela sendo pequena, de repente vale a pena ela fazer a tributação pelo lucro real. Então vai ser praticamente tudo isso que eu vou ficar aqui explicando para vocês, né? Então este assunto só grava esta minha observação inicial. Cuidado com esta tributação, principalmente ano de 2021, em que as empresas vão precisar aí de recursos financeiros e não ao contrário em perder dinheiro, tá? Não tem certeza que não tá dando eco, eu não sei porquê, mas me parece que eu tô ouvindo um pouquinho de eco aqui, mas tudo bem. Estão falando que tá ótimo ali, então acho que tá tranquilo. Vamos lá então. Só que aí, qual será a importância aí desse assunto, né? Vamos ver aqui qual que é a importância, Adriana, desse seu tributário aí, né? Então é o que eu já falei aqui, ó. Primeiro, é claro, o intuito é pagar menos impostos. Claro, nenhuma empresa vai querer ficar pagando impostos aí desnecessariamente. Consequentemente, é o que eu já falei também, mais dinheiro em caixa, claro, e vai ter uma maior lucratividade aí, né? Então não tenha dúvida disso. Este é o intuito aí. O que a Adriana começou a fazer que vocês vão prestar atenção? O correto seria a sequência para vocês poderem captar. A sequência seria de repente melhor. Até eu ter começado falando um pouco do Simples Nacional, depois lucro presumido e encerrando ali com o lucro real. Mas eu não quis fazer desta forma por N motivos. Porque eu sei que vai ter pessoas, de repente, aqui que vai assistir essa live depois. Se eu começo a falar já da parte do lucro real, que é complicadíssimo, né, Gilson? Se eu começo a falar muito do lucro real agora, o pessoal já vai entrar em desespero. A Sara, então, vai falar, não sei o que a Adriana tá falando aqui, não. Então, assim, eu vou começar, eu intercalei. Então, vou falar um pouco do lucro presumido. Depois, na sequência, eu falo do lucro real e depois eu vou lá para o Simples Nacional. Então, vamos ver aqui. É claro que talvez, eu não sei se os meus slides, como que ele aparecem para vocês do outro lado, se dá para vocês visualizarem bem, se ele aparece na tela toda.
Mas qualquer coisa depois eu mando também, quem quiser me peça, eu mando esse material, não tem problema nenhum, tá? Então assim, em relação a esse assunto aqui do lucro presumido, eu só deixei inicialmente essa tabelinha, para quem é da área já conhece, na realidade são os percentuais que são aplicados ali sobre a base de cálculo para poder fazer esta tributação deste imposto aqui. Você vai falar o seguinte, Adriana, eu nem sei o que é lucro presumido. Me explica primeiro o que é isso para depois eu entender. Por isso que eu falei que a live ela acaba ficando um pouquinho longa, que eu tenho que detalhar para vocês. Então é o seguinte, gente, lucro presumido quer dizer que é um regime de tributação para uma determinada empresa. Então a empresa, ela inicia lá, de repente decide, vai abrir lá as suas portas, vai trabalhar tal, e de repente ela vai lá, vai procurar o contador e vai falar, olha, verifica para mim aqui, se eu fizer a minha tributação por esse regime de lucro presumido aí, como é que ficaria, o que eu iria pagar, como que fica, quais são os percentuais, o que pode abater, o que não pode. Então assim, lucro presumido para definir é um regime tributário. Da mesma forma depois eu vou falar do real lá e do simples nacional. Então só grava isso, é uma forma de tributação das suas receitas, do seu faturamento que você vai oferir quando você abrir a sua empresa. Então esta tabelinha aqui, ela vai definir as alíquotas de acordo com o tipo de serviço que vai estar sendo prestado. Então, eles pegaram, por exemplo, determinados tipos de serviço e falaram, olha, aqui, para você vai aplicar este percentual aqui sobre a sua base, né, sobre o seu faturamento, para reduzir a sua base e fazer a sua tributação. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar na sequência aqui os cálculos. Só estou falando para quem, de repente, não conhece ainda, não sabe do que se trata. Então tá definido aqui, tem as atividades de construção civil que vai estar aqui dentro, tem as atividades aí, revenda, comércio, tem várias situações aqui, né? Então depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Este material, só me tira uma dúvida, Sara e Gilson, ele aparece grande aí na tela para vocês ou tá pequeno? Tá bem pequenininho? A Luísa tá um pouco. Tá pequeno então, né? Mas não vai dar de qualquer forma aqui para aumentar, mas depois qualquer coisa, quem precisar do material, eu passo aí. Mas aqui já vai dar para visualizar, ó. Então, o que eu montei, que eu achei que de repente é o que vocês precisam aí para poder entender desse assunto aí do lucro presumido, ó. Eu montei uma tabelinha aqui para explicar aí para as pessoas como é que faz esse cálculo, então. Para que depois vocês façam todos os 3 cálculos, né? Essa tributação do lucro presumido, ele normalmente, a empresa, ela vai fazer essa apuração desse imposto dela, quem for optar por essa tributação, ele vai fazer ali aquela apuração trimestralmente para efeito de alguns tributos. E por outro lado, tem mais alguns tributos, que eu vou falar sobre eles aqui, são recolhidos mensalmente. Você vai falar, mas por que isso, Adriana? Por que é diferente? Eu tenho que recolher alguns por trimestre e outros mensalmente. Porque é o seguinte, esse regime aí do lucro presumido, ele vai ter a tributação em cima dele de IRPJ da empresa, CSLL da empresa, PIS e COFINS. Então são tributos federais que nós vamos tributar aí a receita da empresa. Essas receitas que eu falei que estava na tabelinha ali, tá? Então, vai estar aplicando lá o que eu vou explicar agora, esses percentuais, vai calcular e vai ver quanto que vai dar de imposto a pagar para o governo federal. Então, nada mais é do que isso. Neste primeiro momento aqui, eu não vou nem falar de retenção na fonte, que é uma outra história. Então, mais no final, eu deixo mais pro final para fazer esse comentário de retenções. Mas aqui, por exemplo, o que eu fiz nesta planilhinha para as pessoas saberem como elas calculam. Vamos supor a Sara amanhã aí, o Gilson já sabe que ele mexe com isso, né, Gilson? Você já faz aí os cálculos todinho, todos os dias. Mas a Sara, quando ela for ter aí, se Deus quiser, a empresa dela lá na frente, a arquiteta, ela de repente pode ir lá e fazer esse cálculo dela aqui. Olha, Sara, você vai estar recebendo lá, por exemplo, vai fazer essa sua opção. Olha, durante um período, vou fazer a minha apuração. Você ganhou lá 150 mil, vamos pensar, você ganhou no mês 150 mil,
Fevereiro você foi lá, ganhou mais 95. Lá no mês de março você foi lá, ganhou mais 130 mil, que é os exemplos que eu coloquei aqui. O que vai acontecer? Neste período aqui, você, para tributar o seu IRPJ e a sua CSLL, é o que eu falei, né, desses tributos federais, para tributar esses dois, vai somar essas receitas aqui desses 3 meses, desses 3 períodos, ele vai te dar um total, igual eu fiz o exemplo aqui, ó, subtotal. Por exemplo, uma receita de 375 mil reais. Tá bom, Adriana. A receita eu já entendi. Como é que eu faço esse cálculo agora para achar, então, esse imposto de renda e essa CSLL aí pelo lucro presumido? Se vocês observarem aqui, pela legislação, eu nem coloquei, nem trouxe legislações, essas coisas, que eu acho que o intuito aqui é explicar como é que se faz esse cálculo, né, para as pessoas aprenderem. Porque é muito longo, a legislação do PIS é bem longa, do COFINS é bem longa, do IRPJ, CSLL, não dá para apresentar tudo aqui. Senão nós vamos ficar aqui umas 3 horas. Mas sabendo fazer o cálculo, vocês vão saber como planejar. Você vai pôr no papel aqui, vai fazer a simulação do jeito que eu estou explicando e vocês vão ver qual regime que vai te dar mais lucratividade aí. Mas vamos continuando então para vocês entenderem. Vamos supor, a Sara ganhou esses 375 mil, ela vai fazer a apuração dela do IRPJ primeiro. Como é que se calcula aí? Eu peguei como modelinho aqui, para vocês entenderem, eu peguei uma atividade de prestação de serviços. Uma atividade de prestação de serviço, a qual eu peguei como exemplo aqui, ele tem uma base de cálculo tributável, que está lá nessa tabelinha anterior que eu mencionei, o percentual redutor, que a gente chama de percentual redutor, é de 32%. Chamei de serviço seco. Não é nem seu caso ainda, viu, Gilson? Não é a construção civil com material ainda não, hein? Depois a gente chega lá. Mas vamos supor aqui um serviço de engenharia seco, arquitetura, atividade da Sara. É um caso, né, prático. Então, o que vai acontecer aí? Ela vai pegar o que ela recebeu ali, daqueles 3 meses, vai aplicar 32% em cima daquele valor e vai multiplicar a alíquota do imposto de renda. Qual é a alíquota do imposto de renda, Adriana? Eu coloquei ela aqui para vocês, ó, 15%. Então, ela tá aqui. Repito, faturamento vezes 32 vezes 15%, você achou o valor do imposto de renda tributável a ser pago sobre essa sua receita. Porém, presta atenção, a legislação do imposto de renda, que eu até falo, não sei por que fizeram isso, porque é uma confusão que não teria necessidade na minha maneira de pensar. Eles definiram o seguinte, olha, você vai pagar 15% aí sobre a base que você vai aplicar, mas eu ainda quero mais 10% que eles chamam de adicional. O adicional, os 10%. Então, assim, não sei por que já não pegou a alíquota e multiplicou direto lá os 25%. Só para dar uma dedução pequenininha. Então, era besteira, mas a lei define isso. Então, o que vai acontecer? Achou o valor do imposto de renda, no meu exemplo, eu achei 18 mil reais. Só que agora eu tenho que achar esse adicional para somar nesses 18 mil, que aí sim, somando com esse adicional, é o valor do imposto de renda devido sobre aquela receita daquele trimestre. Adriana, como é que faz esse cálculo? Eu até coloquei aqui embaixo, talvez vocês não estejam visualizando então, tão perfeitamente, né? Mas aos poucos eu vou melhorando aqui, tá? Depois eu vou aumentando os tamanhos, vou aprendendo a mexer com isso aqui e vai aparecer bastante o material aqui para vocês. Então, assim, como é que se calcula? Você vai pegar a mesma coisa, o seu rendimento, os 375 mil, você vai aplicar ali os seus 32%, você achou ali uma base. No meu exemplo, eu achei aqui 120 mil reais. O que a legislação determina? Para fazer esse cálculo do adicional, ela te dá permissão de você abater dessa base que você achou agora, 20 mil reais a cada mês. No trimestre, 60 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar dessa sua base que você encontrou agora, deduz os 60 mil no trimestre, vai achar a base, que eu chamo de base tributável do adicional. Aquele valor que você achou, você aplica 10%. Aí, beleza. No meu exemplo aqui, deu 6 mil reais. Então, somando os 8 mil mais 6 mil, é os 24 mil reais. Pronto. Aqui, achei meu imposto de renda.
devido, bonitinho, é o que eu tenho que pagar de RPJ. Agora, e a CSLL? Ela já é mais simples, vamos falar, ela não tem esse adicional. A base, neste caso aqui, você vai aplicar a mesma, você vai colocar lá 32%, só que você vai aplicar, neste exemplo, desse tipo de serviço, você vai aplicar os 9%. Então, beleza, já achei a minha CSLL aqui, ó, 10.800. Beleza. Então, em relação a esses dois tributos, apenas estes dois é que vão ser recolhidos trimestralmente. Agora, vamos ver o ladinho de cá que a Adriana colocou aí, ó, PIS 0,65% e o COFINS 3%. Como é que eu vou fazer esse cálculo, Adriana? Simples. Você vai pegar este valor da sua receita, só que aí você vai calcular este imposto por competência. Esse já não é trimestral. Você vai pegar, vai aplicar esse percentual mês a mês sobre a sua receita. Sara, ganhou 150 mil? 0,65 de PIS, 3% de COFINS. Só que ele recolhe, a tributação dele é mensal. Tá entendendo? Já não é mais trimestral. E vai fazendo isso mês a mês. Só que aqui eu já coloquei o total já. Então, nos meus 375 mil, apliquei 0,65, me deu aí um valor de PIS a pagar de 2.437,50 e da COFINS aí 11.250. No período, quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto que eu paguei aí nesse trimestre, vamos imaginar, já somando ali o PIS e COFINS dos 3 meses e esse apuração do IR da CSL no trimestre? Eu vou pagar R$ 48.487,50. É o que vocês vão pagar para o governo federal em cima de uma receita de R$ 375 mil tributada pelo lucro presumido. Deu para entender um pouquinho aí, Sara? Eu sei que a sua área é outra coisa, né? Mas é o que você está querendo agora aprender. O Gilson, você não tem dúvida aqui, né, Gilson? Não. Tá perfeito? Tá entendendo? Então, seria isso. Agora, deixa eu ver se eu coloquei mais uma observação. Nessa parte aqui, você tem alguma pergunta? Então, nada, né, Gilson? Daquelas dúvidas que você tava aí hoje, não entraria ainda aqui, né? Não. Tá. Aqui você sabe, é claro que eu tô dando um exemplo único de uma base, um serviço na base de cálculo de 32, mas vamos supor que... É até bom fazer uma observação aqui. Vamos supor que uma empresa do ramo da construção civil, você vai trabalhar muito depois, Sara, com esse povo. Então, assim, vamos supor que uma atividade da construção civil já tem a permissão, de repente, da base deles não ser 32, já ser 8%, por exemplo. 8 e 12. 8 para o IRPJ, 12 para a CSLL. Em que situação que eu vou poder fazer isso, Adriana, lá na construção civil? Vai estar construindo, eu vou dar exemplo, eu gosto de dar exemplo. Poxa, você foi contratado, vai fazer um prédio, vai construir. Você vai ter que comprar cimento, pedra, brita, tinta, um monte de coisa. Beleza, você está usando materiais, você está tendo ali, de repente precisa fazer alocação de algum equipamento, alguma coisa. Então, assim, se essas informações estiverem lá determinadas, previstas em contratos, tudo lá bonitinho, a legislação do imposto de renda e da CSLL permite você aplicar esses fatores redutores menores. Certo? Certo, Gilson? Aí? Certo. Então tá. Então é isso que precisa. Agora, para efeito do PIS e COFINS, aqui, no que eu estou explicando, não vai estar mudando nada em relação a estar utilizando materiais ou equipamento e tal. Isso vai mudar um pouquinho lá na hora que eu for falar na tributação do lucro real. Aí tem uma mudança também lá na tributação do PIS e da COFINS. Mas por enquanto, o lucro presumido é isso aqui que vocês têm que ter em mente, tá? E é claro, olha a tabela, de acordo com a empresa, vê qual que é a atividade que vai estar lá na tabelinha, vê qual que é o seu percentual. Tem percentual até de 1,6, me parece, de 1,6. Tem outro lá para revenda de veículos. Então tem que olhar lá, cada caso vai ser um caso. Bom? Deixa eu ver o próximo aqui. Esse sim, ele já é um pouquinho mais complicadinho, mas a gente chega lá também. Deixa eu ver se tem gente aqui comigo, tem gente aqui sim. Então vamos lá. O que eu fiz aqui do lucro real, ô Gilson? É assim, você também é da área, você já sabe. Então esse lucro real, ele é um regime de tributação muito complicado. Ele é muito complexo. Então assim, é o que eu falei. Para poder também passar toda a orientação
sobre este regime, para as pessoas entenderem perfeitamente, é o que eu falei, tem que ser um curso do dia todo, praticamente aí, né? Para as pessoas pelo menos entender, vamos falar 50%, 60% da tributação do lucro real. Então, o que eu achei melhor? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, mas assim, eu achei melhor deixar só um exemplo, que eu fiz aqui também a parte do LALUR, então como que vai fazer? Mas vamos conversar um pouquinho desse regime do lucro real. O que acontece? Da mesma forma que a empresa de repente vai optar por fazer naquele lucro presumido, então ali ele vai fazer a simulação, tudo, vai optar por aquele regime, ele poderia de repente optar por esse lucro real. O lucro real, na realidade, quer dizer o seguinte, a empresa, ela vai pagar esses mesmos tributos que eu acabei de mencionar no lucro presumido ali, o IRPJ e a CSLL, em cima do valor que ela apurar efetivamente de lucro. Você vai falar, mas como é que eu vou saber? Eu vou mostrar os cálculos na sequência. Então, assim, ela já não vai estar fazendo lá a apuração, conforme eu falei, pegando aqueles percentuais, reduzindo a base a 32, fazendo aquele... Tem o adicional lá também, mas é outra sistemática, que eu vou mostrar depois. Então, assim, o que acontece? O lucro real é um outro regime de tributação das empresas. Para quem que seria mais viável, de repente, optar por essa tributação? Principalmente aquelas empresas que possuem um custo alto lá na sua atividade. Porque dependendo se a empresa ela tem um custo pequeno, ela tem um faturamento alto, mas está com um custo pequeno, de repente é melhor ela ir lá e fazer a tributação dela, se ela fizer os cálculos pelo lucro presumido. Talvez vai ficar muito mais barato. Agora vamos imaginar, nesse regime do lucro real, a empresa tem uma folha de pagamento imenso, comprou muitos materiais, tal, equipamentos, tem as despesas indiretas, diretas, aquela coisa toda, né? Ela vai estar fazendo aquela apuração dela, de repente, ela pode chegar ali num custo de 90%, 85%, e ela vai pagar o imposto de renda com base. Depois eu vou falar, viu, Gilson, um pouquinho das adições e as exclusões também. Mas assim, então ela vai estar pagando esses dois tributos dela já em cima daquele valor que é o lucro oficial dela. Então assim, pode ser que de repente vai ficar mais barato. Então gravem isso, lucro real vale a pena dependendo para aquelas atividades que tiver um custo muito alto. E vou falar mais umas outras particularidades que tem esse tipo de regime de tributação também. É claro que para efeito, eu não mostrei aqui porque eu iria só fazer a observação da tributação do PIS e da COFINS pelo lucro aqui real, mas eu não fiz simulação dele porque eu acho que iria se alongar muito. Mas, por exemplo, a tributação do PIS e da COFINS para esse tipo aqui, desse regime de tributação, dependendo do tipo de atividade, de repente ela pode estar pagando o PIS e a COFINS naquele mesmo percentual que eu mostrei ali, a 0,65 ou a 3% a COFINS, né? Eu vou explicar depois, eu vou fazer umas observações. Isso tudo eu quero comentar antes de entrar nos cálculos, pelo menos para vocês irem tendo uma noção aí. Então, o que acontece? Dependendo da atividade, a legislação permitiu que ela pudesse fazer essa tributação dela, mesmo sendo lucro real, mas tributar o PIS e COFINS dela nesses percentuais que a gente chama de regime cumulativo, tá? Então, quando eu tô falando, igual dei o exemplo lá do PIS da COFINS ali no lucro presumido, aqueles 3% de 0,65 ali quer dizer que a gente está falando que se trata de um regime de apuração do PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Não precisa, Sara, nem pensar o que é isso agora, você não é da área, mas assim, é só para saber dessa diferenciação com o PIS e COFINS. Nesse regime aqui do lucro real, ele já pode ter essa tributação do PIS e da COFINS dele por esse regime cumulativo, dependendo, ou pelo que a gente chama que é um outro regime, que a gente chama de regime não cumulativo. O que é isso, Adriana? Do cumulativo já entendi um pouquinho que você mostrou. E esse não cumulativo? Ele tem percentuais diferentes destes que eu mostrei agora do lucro presumido. Então, o que vai acontecer? Quais são essas alíquotas? Para o PIS, para aquela atividade que vai ser obrigada ali, tributar no não cumulativo, o PIS seria numa alíquota de 1,65 e a COFINS no percentual de 7,6.
Só que a legislação veio e determinou, falou, olha, você que estiver dependendo da atividade nessa sistemática do não cumulativo, se você tiver aí dedução, tem insumos na aplicação do seu serviço, por exemplo, na prestação do seu serviço, tem toda uma sistemática, eu também não vou entrar em detalhes aqui. Mas aí ele diz o seguinte, olha, eu vou permitir que você abata da sua base aí do PIS e COFINS tais insumos. Tem toda uma lista, tem a legislação que define quais que são, o que pode, o que não pode, né? Então, assim, é importante no lucro real, então vocês gravarem primeiro, eu tô até falando dele antes de entrar no imposto de renda, que o imposto de renda acaba dando um pouquinho de nó na cabeça depois, né? Então, assim, só grava aqui para o lucro real, repito, lucro real, PIS e COFINS, pode ter as duas sistemáticas aí de tributação, então vai depender. Já adianto para quem for da área da construção civil, pode tributar aí o PIS e COFINS, na maioria das atividades de construção civil, pode tributar, mesmo sendo lucro real, pelo regime cumulativo, 0,65 PIS, 3% aí a COFINS, tá? A legislação permite, tá lá na lei 10833 de 2003, vocês podem ir lá, se não me falha a memória, essa exceção, eu acho que ela deve estar lá no artigo 10, acho que é no artigo 10. Então vamos lá, que esta lei 10833, que eu estou me referindo aqui, é a que criou esse regime de tributação aí diferenciado, que é esse não cumulativo, tá? Então, assim, depois vai estar o vídeo aí, quem quiser estudar mais sobre o assunto, vai lá, pega as leis, vão dando uma olhadinha lá, ou vai ver os outros vídeos da Adriana. Agora, Adriana, mas tudo bem, eu fui lá, fiz a minha apuração do meu PIS e COFINS, mas você não tá falando nada de retenção, eu tô sabendo que eu posso ir lá, eu vou ter retenção na minha nota fiscal, vou poder abater, né, Gilson? Eu vou poder abater do meu PIS, da minha COFINS, aí, gente, não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí sim também é complicado. Nós vamos falar de obrigações acessórias, vamos falar de FD contribuições, nós vamos falar de DCTF, nós vamos falar de um monte de coisa, não é o assunto nosso aqui, tá? Aqui é apenas para vocês saberem mais ou menos como que faz esse cálculo, para depois, quando eu terminar de dar esta apresentação para vocês, vocês rascunharem aí. Deixa eu ver aqui então para 2021 o que eu vou pagar de imposto. Tá, né? Vai pedir pro contador fazer aí. Aqui o contador aqui, né? Então, gente, é assim, o lucro real, então, repetindo, só para a gente poder entrar agora na parte dos impostos, que é o IRPJ da empresa e a CSLL. Ele é, então, esse regime, a tributação dele, para apurar este imposto aqui, este IRPJ e a CSLL, que eu vou falar agora mais adiante, a empresa tem algumas situações que ela pode escolher. De repente, ela pode decidir em fazer esta apuração dela também, em algumas situações, ela pode optar, se ela quiser lá, fazer a tributação trimestral também. Aí você vai falar, poxa, você não falou que era só o lucro presumido? É mentirinha, né, Gilson? É mentirinha, porque a legislação do lucro real também falou, pode. É praticamente uma outra situação diferenciada. Eu já vou de cara falar aqui para quem é da área, pelo amor de Deus, não faz tributação, na minha opinião, do lucro real aí trimestral. Principalmente por causa das retenções. É uma dor de cabeça que vocês vão ver e eu acho que é bem mais complicado ali. É só para casos mesmos mais extremos que talvez valeria a pena em algumas situações. Mas procurem fazer aquela apuração ali, né? A que eu chamo a apuração anual. Então, você vai estar apurando o seu imposto ali. Também, como é que eu vou explicar aqui para vocês? De uma forma que fica mais fácil. Você vai fazer essa sua apuração, que a gente chama regime por estimativa. E tem várias outras, né, observações, redução e suspensão de balanço, que eu também não posso explicar isso aqui agora, porque mistura todos os assuntos. Então, assim... mas existe então tem o que a gente chama também apuração do lucro arbitrado. Esse eu não coloquei aqui não, porque praticamente quase que ninguém vai fazer essa opção, mas envolve a Receita Federal. Então, assim, também eu acho que aquilo, para vocês fazerem um planejamento tributário e poder entrar e decidir a sua tributação, acho que nem precisaria preocupar, por isso que eu nem coloquei aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Para as empresas poderem apurar então esse lucro real, ela foi lá, decidiu, vamos supor, eu vou mostrar aqui,
Mas vamos supor que a empresa decidiu lá, vai estar fazendo mensal, né? Ou vai fazer ali a sua apuração trimestral. Então, o que ela fez? Ela foi lá todos os meses. Quem é da área agora da contabilidade é que vai entender até um pouco mais aqui o que eu vou falar, mas depois vai captar também a parte tributária da apuração dos tributos. Porque o que vai acontecer? Para poder apurar esses impostos aqui nesse regime que eu falei, então a empresa, primeiramente, ela vai ter que ir registrando todas aquelas suas despesas, as suas informações, as suas operações, vamos falar assim, né? No geral, ela vai ter que ir registrando. Tem o livro, tem os livros, por isso que a gente fala, os livros da contabilidade, tem livro de arte, tem razão, livro não sei o quê. E isso hoje eu também não vou entrar em detalhes, digital, é ECD, mais não sei o quê, então a gente nem entra nesses méritos, né? Mas aí eles vão, então, contabilizando, vai contabilizando tudo que ele tá pagando, tudo que ele tá recebendo, entendeu? Tudo. Tem lá, vai fazer a escrituração, tudo bonitinho, depois ele vai apurando. E no final, vamos falar aqui, num exemplo, chegou lá no final do ano, se for fazer ali a apuração anual, vamos falar anual, não vou nem tratar como aqui por trimestre, para ficar mais fácil de entender. Chegou lá o final do ano, ele vai lá e vai fechar o que a gente chama aí, vai fechar o balanço dele. Só que assim, ele vai fazer o balanço e tem uma outra obrigação ali que acompanha também esta apuração deste imposto, que a gente chama aí, né, tem gente que fala que é a DRE, tem gente que fala que é a RE, né, a DE, então cada um chama de um jeito. Na realidade, eles vão fazer o demonstrativo do resultado do exercício. Eu chamo de demonstrativo do resultado do exercício. Tá, a DRE. Eles vão lá, vai fazer o quê? Eles vão fazer, então, a apuração, eles vão... depois um dia eu vou fazer uma apresentação dela aqui também, eu tenho todo o material, então assim, eu vou mostrar, você vai pegar as receitas, aí tem toda uma tabelinha lá, né, faz as receitas, aí você vai pôr nos custos, depois lá tem que separar o que são custos operacionais, não operacionais, para você achar o lucro, que a gente chama de lucro contábil da empresa. Você vai falar, Adriana, até agora você não está falando do imposto. Não tô, porque para chegar para apurar esse imposto aqui pelo lucro real, primeiro você vai ter que passar por essa situação. Todas essas situações que eu estou falando aqui. Apurou então? Beleza, achei meu lucro contábil. Ok, o que a legislação, para complicar mais um pouquinho, ela falou o seguinte, ó. Desta apuração aqui que você está fazendo, do seu lucro contábil, dentro dele vai ter despesa que você pagou aí, camarada, mas ela é uma despesa contábil aí pra você, mas pra mim ela vai ter que ser tributada, eu quero o imposto dela. Aí que eles inventaram, né? E vice-versa, depois eu vou explicar mais. Aí o que eles fizeram? Falou assim, ó, depois que apurar esse lucro contábil, você tem que ir lá fazer adições ou fazer exclusões. Você tem que, é o que a gente chama, né, do ajuste lá, o ajuste fiscal. Eu chamo de ajuste fiscal. Então vai ter que ir lá e fazer eu vou falar também um pouquinho dele mais adiante, que a gente chama do LALUR. Então eles criaram a figura do LALUR, hoje é até apurado pela SF. Caiu, Gilson? Caiu. E agora, será que vai retornar? E agora? Eu vou continuar. Senão eu vou atrapalhar quem tá aí. Peraí. Se ele voltar, eu diminuo aqui o tamanho. Deve ter caído lá. Ou ele vai me acompanhar por ali. Então vamos lá, gente. Continuando aí. Quando a Receita, então, fez esta apuração toda dela, então, lá no caso, ela apurou este lucro, belezinha, o contábil, e foi lá para o que a gente chama, que é este LALUR que eu falei, né? Que hoje é apurado através da ECF, inclusive. Essas fichas do LALUR era um livro, só para vocês entenderem, era um livro que era escriturado para fazer essas adições e essas exclusões. Então, o que eles fizeram ali? Eles pegaram estas fichas e transportaram para esta obrigação acessória que eu falei, que é a ECF. Então, lá nós temos hoje umas fichas que chama ELALUR, que é para apurar o imposto de renda, e a outra que é que a gente chama de ELAC.
Então, talvez tem gente aí, tô vendo, tem gente aqui comigo, aqui me acompanhando, e eu sei que talvez nem vai saber o que se trata isso, né? E aí eu vou entrar agora na parte para começar a falar então um pouco aí desse ajuste, para apurar, para a gente chegar ali na tributação desse imposto, que aí sim vocês vão entender perfeitamente. Sara, eu acabei que eu não perguntei, eu disparo a falar aqui, eu vou embora. Você tem aí alguma dúvida? Ou já de repente já tem esclarecido, né, essas dúvidas aí? E a Adriana vai embora, vai falando. Pois então, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Na Sara. verdade, com base no que você disse, eu queria saber se dá para economizar dinheiro, né? Com um bom planejamento tributário, pelo que você está falando aí, parece sim. Queria que você explicasse um pouquinho. Ah, mas não tenha dúvida, Sara. É por isso que eu falei assim que é importante para as empresas no início aí. Normalmente esse planejamento tributário, as empresas elas deveriam fazer estes cálculos mais ou menos no finalzinho de cada ano. Porque se elas chegam mais ou menos ali no final do ano, normalmente elas têm um orçamento para o exercício seguinte. Então, se ela já faz uma projeção do que vai ter de faturamento para o ano seguinte, vai ver contratos, vai ver o que vai gastar, o que tal. Então, assim, faz um orçamento. Quando eles fazem isso, eles têm a capacidade de pegar e fazer essas simulações e fazer esses cálculos aqui, nas 3 sistemáticas que eu estou apresentando. Então, quando eles fizerem essa apresentação, quando fizerem esses cálculos aqui, eles vão ver que dependendo da atividade deles, poxa, se eles conseguirem fazer os cálculos certinhos, eles vão ver que vai economizar em muito dinheiro. Então, assim, o problema é que essa área tributária, ela é um pouco complexa, porque, por exemplo, a gente passa essas informações aqui, mas por trás disso que eu estou falando aqui, tem milhares de outras informações complementares ainda. Então, tem diferenciais para o ramo da construção civil, tem diferenciais para uma empresa da indústria, tem um diferencial para a empresa do comércio. Então, assim, vai depender de cada situação, né? Por isso que eles peçam para os contadores deles, aí chegaram no final do ano, faz lá a simulação de acordo com a empresa e aí eles vão ver e vai economizar. Respondendo a sua pergunta aí, pode ter certeza que você tiver milionária e rica, você vai saber fazer os cálculos aí, né? E vai ver qual que vai ser a melhor opção aí para sua empresa. Mas vamos agora, então, falar agora um pouquinho desse ajuste. Então, eu falei dessa tributação aí do lucro real, que você fez toda a apuração lá, achou aquele lucro contábil, beleza, mas lá dentro tá tudo que você pagou. Tudo que você recebeu, tudo que você pagou, você não separou que tipo de despesa. Não é que não separou, tô falando para efeito do cálculo. Tá tudo ali dentro, tudo que teve de despesa tá calculado lá dentro destas obrigações que eu falei, nessa DRE, tudo apurou, tá lá. Então a legislação, as pessoas vão ter que ir lá analisar e ver o que eu posso, do que aconteceu aqui dentro dessa minha movimentação contábil deste ano, o que a legislação está dizendo que eu tenho que adicionar ou que eu tenho que excluir da base. Adicionar é que você está oferecendo a tributação para aquela despesa que você considerou lá dentro da DRE, né? E você excluir é porque provavelmente você teve alguma transação dentro da sua contabilidade, de repente pode acontecer de uma empresa participar de uma outra empresa, né? De uma coligada que a gente chama, ou de uma outra sociedade. Tá dando um pouquinho de eco, não tá não? Aqui não. Não? Ah, então tudo bem. E aí, o que acontece? A empresa, quando acontece isso É que eu acabei perdendo aqui o raciocínio. Ai, meu Deus, perdi. Eu fui falar do eco, eu perdi onde eu tava aqui agora. Peraí. Não, mas tudo bem. É da coligada. Então, vamos supor, uma empresa, ela participa de uma outra sociedade lá e, de repente, lá naquela sociedade que ela participa, talvez lá, aqueles mesmos tributos aqui que eu estou falando, de repente, eles já tenham sido tributados lá, já tenha sido apurado lá toda aquela movimentação, tal, e só veio o lucro, só veio o resultado daquela participação, por exemplo. Então, se ele não faz um ajuste, que é o que a gente chama aqui nesse caso que eu vou falar, do LALUR, se ele não exclui aquelas receitas que vai vir para ele, como ele sendo um investidor numa outra empresa, ele estaria pagando o imposto de novo.
Então é por isso que a legislação criou, né? Ela determinou algumas despesas você tem que adicionar para tributar e outras, dependendo ali a situação, você exclui. E aí você vai chegar no que eu vou mostrar na próxima tela, que a gente chama lá, né, do lucro tributável lá, o lucro fiscal. Então, esses conceitos que eu estou falando aqui, é claro, tudo isso tá nos já estão lá nos embasamentos legais. Quem é da área já sabe melhor do que eu estou falando aqui, do que se trata, né? Mas o importante é as pessoas irem gravando aí para poder fazer o seu controle, né? E fazer aí o seu planejamento. Você vai falar, poxa, Adriana, mas precisa de tudo isso, de eu entender tudo que você está falando aqui para fazer esse planejamento tributário? Mas é claro que a pessoa precisa. Como é que ela vai fazer um planejamento tributário, saber qual que vai ser a melhor opção para ela? De repente a pessoa que está lá na área trabalhando não entende muito bem do livro LALUR, de uma DRE, não sabe do que é um lucro presumido, não sabe quando que recolhe cumulativo, não cumulativo, os tributos federais. Então as pessoas, elas precisam sim ter esse conhecimento, elas precisam entender isso aqui, para poder fazer aí o seu planejamento tributário. Senão vai dar errado, né? Mas vamos aqui, supondo, é claro que eu não estou mostrando telinha aqui do lado LALUR, a telinha lá da ECF, lá daquelas das fichas ELAC, ELALUR, não estou mostrando nada, nem daria tempo. Mas eu fiz aqui no slide, pelo menos assim, para a gente fazer uma demonstração, vou mostrar mais na sequência ali, fazendo os ajustes das adições e de determinadas também ali exclusões, e também, além disso, as empresas tributadas pelo lucro real aí, o que eu vou falar agora, inclusive, quem vai captar melhor isso aqui são as empresas que já faz ali o seu dia a dia pelo lucro real. Quando elas apuram ali o seu lucro para fazer a sua tributação, elas têm o direito ali de compensar um percentual do que elas tiverem acumulado de prejuízo fiscal no decorrer do ano, né? Então elas, é o que a gente fala, a legislação ela determinou ali, a empresa pode compensar 30%, por exemplo, de prejuízo fiscal a cada ano. Ó o Gilson voltando aqui, conseguiu aí, Gilson? Voltei. Eu falei, eu acho que ele caiu, e agora? Oh, meu Deus. Só um minutinho, Gilson. Já que você voltou, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. É só alguém desligar lá, vaga. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Estão me fazendo uma pergunta aqui. Peraí. Que é bom que você voltou na hora que eu já vou entrar aqui. Apesar que eu acho que isso aqui você já domina também, né? Deixa eu só ver aqui, rapidinho, gente. É topo alto? Boa noite. É possível pedir a restituição e recolhimento de INSS acima do teto utilizando apenas o CNIS do contribuinte? Ah, aqui você está falando mais aqui agora, é assunto de restituição. É assim, eu vou só te responder, apesar que não tem nada a ver com isso aqui, viu, Sara? Esse assunto que ele está me perguntando aqui, eu vou falar um pouquinho, mas não tem nada a ver com isso, mas eu vou responder aqui. O CNIS é o que vai te dar é topo alto, não estou entendendo. Mas assim, o CNIS ele te dá a base legal lá para você poder fazer pelo menos a apuração. Mas ele só vai demonstrar para você o que teve de recolhimento seu lá, tá? Então, assim, depois você tem que fazer uns demonstrativos, tem que preencher a PERDECOMP, por isso que eu não vou misturar aqui o assunto, né? Que senão fica complicado. Mas depois, no final da live, a hora que eu terminar e encerrar, qualquer coisa, você, se precisar, pode me perguntar que eu te dou explicações melhores aqui, não tem problema. Tudo bem? Senão eu vou tirar o foco aqui agora do que a gente está conversando, né? Então, Gilson... vamos retomando aqui, né? Tô vendo que tem gente aqui com a Adriana, estão assistindo ali, mas vamos lá. Tem alguma pergunta, Gilson, até agora? Sara, mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Então, vamos lá. Hã? Deixa eu ver. Eu tô te ouvindo. Tá bom, então. Tá? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar.
Então, entre o lucro real, o lucro presumido, qual seria a melhor opção? Pelo real e o presumido? Isso. Então, é aquilo que eu expliquei, né, Sara? É assim, vai depender dos cálculos que a empresa vai fazer, vai depender do tipo de atividade que está sendo exercida, entendeu? Então, assim, é o que eu falei, tem determinados tipos de atividade, igual as prestadoras de serviço, às vezes elas pode ter umas que têm benefícios de abater, de deduções, aí já diminui a tributação dela. Então tem outras que talvez pode ser até do mesmo ramo, igual tem a construção civil que eu falei, tem construção civil que ela, de repente, ela tem lá direitos de deduzir materiais, equipamento, e dependendo, pode ser que uma outra construção civil, dependendo ali o objeto contratual dela que ela está executando, talvez ela não tenha ali os mesmos direitos de benefícios. Então, assim, aí dependendo, poxa, então essa empresa, vamos pensar, ela está no lucro real, ela já não vai ter ali muitos benefícios, a tributação dela vai, de repente, ficar aumentada. Aí, de repente, pode ser que seja viável ela fazer pelo lucro presumido. Agora, foi importante a sua pergunta que me fez lembrar de um outro assunto importantíssimo. Tem determinados tipos lá de atividades que são obrigatórias tributar pelo lucro real. Eu nem vou... Adriana, posso perguntar? Pode perguntar. Uma empresa, construção civil, mas no caso vou colocar assim, um terceiro, ele só está prestando serviço ali com o funcionário e parte de material. Ele não é ele que vai finalizar a obra toda. Ele tem o direito também de fazer esse cálculo a 12 e a 8? Você está falando do é o subempreiteiro? Você está querendo dizer a figura do subempreiteiro? Isso. Olha, é assim, é que vai depender também do porte, né? Então, às vezes, no ramo da construção civil, às vezes a gente fala de volumes altos, de milhões. Então, dependendo, tá pagando uma subempreitada também, ela vai ter gastos altíssimos, dependendo do que ela vai fazer para você, dependendo do que você contratou, né, para executar lá na sua obra, pode ser que sejam valores também elevados, aí também ela se enquadra. Eu não vejo problema nenhum. Agora, o que tem que tomar cuidado é que subempreiteiros, dependendo da situação, às vezes muitas empresas, o que elas fazem? Elas vão lá, negociam, né, com subempreiteiro. Eu sei, trabalhei 14 anos no ramo da construção civil. Então, o que eles faziam lá? Ia lá, contrata um subempreiteiro e tal, fala, não, aí ele vai ali, compra no botequim da esquina, compra no outro, faz isso, faz aquilo, quer dizer, quando vê, tá pagando valores altíssimos de faturas para eles. Em contrapartida ali, ele não tem custo nenhum lá, tal. Então fica difícil também falar, ele pode, eu não posso afirmar isso. Você tá entendendo? A legislação, ela determina lá, ela determina no caso da construção civil, que a construção civil, se houver a utilização de materiais, equipamentos, aquela ladainha toda, a legislação determina lá que poderá ser deduzido. Né? Mas tem que atender todas as normativas, tem que ver para efeito de qual tributo. Aí a gente sabe que eu não vou nem entrar em detalhes que nós estamos falando aqui dos federais, mas a gente sabe, por exemplo, no caso do INSS, a gente sabe também tem aquela situação que tem que atender lá a instrução normativa 971, da mesma coisa de deduções de materiais e equipamentos. Você está entendendo? Então, assim, são muitos detalhes, é o que eu falei. Só mesmo, igual no meu caso, trabalho 30 anos só com isso, só tributário, nunca trabalhei em outra área no CS. Mas tem que analisar, cada empresa tem que analisar, cada caso é um caso. Entendeu? E a nota teria que estar discriminado o material aplicado. Aí eu até sei o que você está querendo dizer. Então, por exemplo, você foi lá, você tem um contrato com o seu cliente, com o seu contratante, você vai executar determinada obra. Só que você, de repente, precisa subcontratar para fazer uma parte lá da sua obra. Seja lá, sei lá, qual parte. Beleza, subcontratou ele. Ele vai emitir uma nota fiscal para você. Aí você quer saber se ele pode especificar na nota dele ali, né? É isso que você está querendo saber. Se ele pode especificar na nota dele quanto ele vai estar gastando de material e quanto ele vai estar gastando ali de mão de obra ou equipamento. Não é isso que você está querendo saber? Isso, que assim, no caso seria essa nota, ela daria suporte para estar caindo nessas alíquotas.
Então, mas aí, outro detalhe, vai depender para qual tributo que você está perguntando para Adriana. Qual tributo que você está querendo saber? IR contribuição. Então, mas para o IR e a contribuição, neste caso aí, vai depender do regime dela. Ela está apurando o imposto dela. Você tá entendendo? Então, é que eu tava achando que você tá falando de subempreiteiro, mas você falando da nota que vai estar emitindo ali do sub para você que tá contratando ele. Então, não é isso. O que você tá querendo saber aí, no caso, é se ele, sendo um subempreiteiro, ele vai ver qual é o regime de tributação dele também. Que forma que ele vai querer tributar. Onde ele quer enquadrar, simples? Ou para ele vai ser viável fazer pelo lucro real ou lucro presumido? A mesma coisa. Cada empresa, ela tem que escolher o seu regime de tributação. Agora, para efeitos, vamos falar ali, que eu falei aqui só no finalzinho que eu ia dar umas dicas. Agora lá, para efeito de tributação, para retenção de INSS, de ISS, não sei o que, é outra história. Certo? Tá respondido? Tá. Então, podemos seguir? Sara, entendeu aí? Mais nenhuma dúvida? Entendi. É muita coisa, né? Você acha que é fácil? É o que eu falo para as pessoas, falo, gente, eu tenho aí no meu canal, eu não vou nem falar daqueles 200 vídeos, só FGTS, PIS, mas 1000 vídeos, só assuntos da contabilidade, por enquanto só fiscal praticamente, porque da contabilidade só tem aí uma meia dúzia. Mas você imagina para poder saber disso tudo? Não é fácil, não é fácil. Mas assim, todo mundo aprende, basta ter interesse, é o que eu falo para as pessoas. Se a pessoa tem interesse e vai atrás, todo mundo é capaz de aprender. Entendeu? É difícil, mas é o que vocês estão fazendo. Olha aí a sua dedicação, igual você falou. Você correu, tá aí, sentou, já caiu, aí voltou de novo. Você tá entendendo? É interesse. Então todo mundo aprende quando tem interesse na vida, né? E o povo tá chegando aqui, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui pra gente, que eu vou pegar no embalo agora, eu não vou poder perder o raciocínio. Por isso que eu falei, se tivesse... E alguns dias sem dormir já, né? Praticamente. Pois é. Mas não se preocupe, eu terminando aqui, aí você pode fazer as perguntas que você queria fazer para tentar te auxiliar, para te ajudar aí, não tem problema nenhum. Que aí depois que eu terminar a live, eu continuo aqui normal, a gente vai conversando, mas depois eu edito o vídeo, né, vai ficar gravado, eu deixo só a parte que vai interessar as pessoas e aí não tem problema, a gente continua aqui. Deixa eu só ver aqui, o Kennedy Bastos Barroso, boa noite Kennedy. Eu estou fazendo um processo de perder-compra e de restituição de INSS e paga maior. São duas fontes pagadoras deste trabalhador. Ô, Kennedy, você também deve ser parente aí do topo alto. Aguarda o finalzinho da live da Adriana aqui, senão eu vou misturar agora os assuntos de INSS com imposto de renda, PIS e COFINS, nós vamos chorar todo mundo junto aqui agora. Tá bom? No finalzinho a gente conversa aí, né, Gilson? Aí no final tira as dúvidas de vocês também, não tem problema não. Contadora Adriana, por favor, fale um pouco acerca do INSS patronal e recolher 20%, né? No finalzinho, me aguarda aí, segura, aguenta a Adriana falando mais um pouquinho aqui. Ah lá, eles estão rindo, tá rindo, né? Caso é de chorar. Que é isso aqui? No LP, por conta disso? Não entendi, Kennedy. No LP, por conta disso. Me aguarde, gente, vamos lá agora, senão vai perder todo o raciocínio que a Adriana tá falando aqui. Ninguém vai lembrar mais nada do presumido, né? Do que eu já falei no real. Mas vamos lá agora, gente. Então, assim, voltando para dentro da tributação do lucro real, vamos ver agora como é que se apura o imposto de renda e a CSLE. Então, o PIS e a COFINS já expliquei, regime cumulativo, não cumulativo, já falei das alíquotas. Tá gravado o vídeo depois, vai lá, assiste mais 100 vezes para entender. Agora, vamos focar nesses outros dois agora. O que vai acontecer? Então, você fez tudo aquilo que a Adriana já explicou. Já fez a sua DRE e foi lá nas fichas que eu falei do LALUR, pegou, fez as adições, fez as exclusões lá permitidas. Inclusive, aí o Gilson já deve saber, lógico, evidente, porque acho que foi em 2019, né, Gilson? Teve a mudança da instrução normativa lá 1981, né? Que inclusive aumentou a quantidade de adições e exclusões, né? Então o povo que fica muito também não procura lá estudar, o que acontece? De repente está deixando de excluir ou deixando de adicionar ali, de repente ou está complicando a sua vida ou de repente está perdendo dinheiro, né? Então assim, tem que tomar cuidado nessas partes. Mas tudo bem, ali são adições, exclusões, LALUR, mas não sei o que. Então vamos voltar aqui para a gente chegar no nosso cálculo agora.
Então, depois que eu apurei a minha DRE lá, eu achei esse meu lucro real. Eu fiz aqui esse slide só para fazer essa observação que eu falei aí também, né, das empresas que podem aproveitar esses 30% de prejuízo fiscal aí. Isso, Sara, que eu sei que você não entende, mas assim, essas empresas do lucro real normalmente, o que acontece é que elas trabalharam o ano inteiro. Faturou, pagou despesa, pagou, mas chegou no final do ano, de repente elas pagaram demais. Aí o que aconteceu? Elas deram prejuízo. Então, complicou a vida delas. Quando a empresa é tributada pelo lucro real, chegou ali no ano, ela fechou o balanço, apurou o prejuízo, ela não paga esses dois impostos que eu vou explicar agora, que é o IRPJ e a CSLL, dependendo. Elas também, aí o que acontece? Deu prejuízo, esse valor desse prejuízo, eles são escriturados, nem vou falar agora, entrar em detalhes, eles ficam escriturados guardadinho, aí depois no outro ano se deu lucro, ele pode ir lá e usar 30% daquele valor, então tem toda uma historinha aí que eu não vou entrar em detalhes, eu só deixei aqui pro pessoal que estiver entrando na área visualizar isso, né? Mas aqui é a parte que eu queria para poder falar agora aí um pouco dessa parte do lucro real. E depois, se tiver dúvidas, Gilson, aqui na hora que eu estiver também explicando, eu não sei se você vai ter, mas pode me perguntar aqui, não tem problema. Agora para a Sara, essa parte aqui, eu não sei também se ela vai entender, né? Mas vai prestando atenção aí, Sara. Alguma coisinha você vai captando. Olha lá, o Kennedy está rindo lá. Então vamos lá, gente. Eu fiz aqui uma tabelinha também. O que a Adriana fez? É aquilo que eu falei. Apurou o lucro contábil, agora eu vou ajustar ele. Então eu vou fazer lá, vou pegar as adições, o que teve que eu considerei lá dentro da minha DRE como uma despesa. Eu vou pegar elas, vou ver na legislação quais daquelas que eu tenho que oferecer tributação para ela. Eu vou pegar e vou adicionar ela lá no meu lucro. Adriana, o que aconteceu? E se eu tiver aquela movimentação que você falou, de repente eu participo de uma outra sociedade, não sei o que, veio lá um resultado, outra movimentação, tal, eu tenho que pegar e excluir para não pagar o imposto de novo, né? Isso. Aí você vai fazer as escriturações das fichas que eu já falei, faz esse acerto. Mas aqui na minha planilhinha, lógico, eu não tô com a ficha, só tô com o demonstrativo, mas o raciocínio é o mesmo. Então eu trouxe aquele lucro contábil que achou, tá tudo lá dentro. O que eu fiz? Ó, no meu exemplo aqui, ó, eu tive, por exemplo, o meu lucro contábil, eu apurei 3 milhões e 600. Tudo fictício, lógico. O que eu tive de adições ali? Um monte de despesa que eu paguei ali naquele período, mas a legislação diz que eu tenho que pagar imposto sobre elas. No meu exemplo, eu joguei uns 450 mil aqui, tá? Pro IRPJ. Presta atenção que vocês vão ver que eu coloquei aqui valores diferentes. Por que eu fiz isso? Proposital. Que muita gente nas empresas, eu tenho certeza que erra isso aqui. Pelo que eu já conversei com o Gilson, acho que ele não, porque eu já vi que ele já manja bastante. Mas assim, então eu fui lá, coloquei aí as adições pro imposto de renda, né? Fiz as exclusões. Ai, tá bom, aconteceu aquilo lá que eu falei, ou participação de outra empresa e mais um monte de coisa, tá? Tem um monte de situações aí. Vai lá naquela instrução que eu falei aí, acho que é a 1981, que vocês vão ver a lista todinha lá. E aí, beleza, no meu exemplo, então, eu excluí 150 mil, beleza, desse meu lucro contábil. Olha aqui o que aconteceu. Eu achei aqui o meu lucro antes das compensações dos prejuízos, que são esses, por isso que eu deixei a tabelinha anterior, que eu falei, ó, se a empresa der prejuízo, ela pode ir lá depois, se ela tiver lucro, e usar 30% daquele valor. Então, o que a Adriana fez? A Adriana foi lá, pegou os 30%, tinha lá aquele prejuízo que eu mostrei na telinha anterior lá, peguei ele, fiz todo um cálculo. Não pense que o cálculo é feito com base em cima desses 3 milhões e 900, não é desta forma. Deixa eu até voltar na tabelinha para ficar mais fácil aqui de entender agora esse raciocínio desses 30%. Depois eu vou para o outro lado da CSL, tá? Vamos conversar aqui em RPJ primeiro. Então, ó, vou voltar aqui, ó. Como é que eu acho que eu posso usar esses 30% aí? Muita gente confunde também, né? Então, vamos supor que eu, em determinado ano, anos aí, pode ser mais de um ano, esse acumulado aí, desse prejuízo, eu tive lá 2 milhões e 500, né? 2 milhões e 500 tá lá guardadinho. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 2 milhões, ó, tem até aqui a simulação, ó. 1 vezes 30%, desses 2 milhões, ele vai me dar 1.170.000.
Só que aí vamos lá pra vocês verem, deixa eu voltar. Ó, trouxe pra cá esse 1.170.000. Aí neste caso é quando a gente faz esta dedução deste abatimento desses 30% do lucro aí, desse prejuízo, eu acho o meu lucro fiscal. Adriana, o que é meu lucro fiscal? Meu lucro fiscal é o que eu vou oferecer a tributação agora, do imposto de renda a pagar. Então vocês viram que lá no lucro presumido, não aplicamos lá aquele percentual sobre aquela receita, aplicamos lá 32, depois as alíquotas, calculamos mais um adicional lá também no meio da história, que vai ter que também. Mas assim, então, lá era sobre a receita. Agora aqui, o que eu vou oferecer a tributação do IRPJ da CSLL é sobre este item que a gente chama de lucro fiscal. É esse que vai dar a tributação aqui desses impostos. E as alíquotas, Adriana? São as mesmas. Então, se vocês observarem aqui, ó, para a CSLL, depois eu vou falar do lado de lá, é 9%. Para o IRPJ, 15%. Que é, então, o nosso exemplo, eu vou aplicar 15% sobre o meu lucro fiscal, me deu aí um valor de IRPJ a pagar de R$ 409.500. Achei meu imposto de renda por enquanto. Eu também tenho que pagar adicional no lucro real, igual eu fiz lá do lucro presumido lá. Só que o cálculo aqui, ele acaba sendo um pouquinho diferente, porque lá eu falei, olha, você vai deduzindo 20 mil a cada trimestre, vai somando, né? Deu 60 lá no trimestre e tal. Agora aqui vai depender da sua forma também aí de tributação, igual eu falei no início. A empresa do lucro real, se ela quiser, ela pode optar também por apurar seus impostos, fazer o seu encerramento trimestral. Mas eu estou dando aqui um exemplo, como se fosse, inclusive, deixa eu até ver de novo aqui, gente, para não falar besteira. Eu fiz aqui como se um trimestre também, acho que foi para fazer a comparação isso com o lucro presumido. Então, o que acontece aqui, ó? Na apuração do lucro real, a sistemática, você deduz 20 mil também a cada mês. Da base que você achou tributada, você vai deduzindo. Se a empresa optou, ela está fazendo a apuração dela anual, então vai contar, né, 20 vezes, vai dar 240 mil. Então, no caso, se ela está fazendo lá anual, ela já vai deduzir os 240 mil de uma vez. Você vai falar assim, mas por que aqui não tem que aquelas bases para reduzir? Porque aqui a gente está falando de um lucro real, é um lucro oficial. É diferente de presunção. Lucro presumido a gente chama de presunção do imposto. Então, eles fazem lá, eles presumem a base que vai tributar de acordo com aquela atividade, beleza. Agora aqui não. Receita menos o que eu acabei de explicar tudo, que eu não preciso repetir. Você achou o lucro tributável oficial. O que você achou oficial é o que você vai aplicar a tributação. Então, para poder calcular também o adicional, é a mesma ladainha. Eu até coloquei a formulazinha, ó. O lucro fiscal que você achou, menos os 60 mil, no caso aqui, eu deixei mês trimestral aqui proposital para fazer esse comparativo com presumido, mas é o que eu falei, a maioria das empresas apuram anual. Então, beleza aqui, ela fez o abatimento de 60, me deu um valor de 2.670.000. Esse 2.670.000, ela aplica os 10%, que me deu aí um valor de 260 mil reais. Então, aqui eu achei o adicional do lucro real. Deu 267 mil aqui. O que eu faço? Meu imposto de renda? Vou somar aos meus 15%, que eu achei os 409.500, mais os 267. Eu tenho uma dívida com o governo federal de 676.500 reais. Eu tenho que pagar de imposto de renda para ele. Não sei de onde eu vou tirar dinheiro, não. Quando eu ficar milionário, eu pago isso aqui. Hoje, eu não tenho tudo isso, não. Então, assim, da parte do imposto de renda, é claro que depois tem essa parte das retenções, mas assim, é que a minha tabelinha que eu já tinha montado já estava com essas informações aqui, mas para efeito de vocês fazerem o planejamento tributário aí do outro lado, não há necessidade da Adriana continuar aqui nessa live falando desta parte de baixo de retenções. Ok? Você entendeu o porquê, né, ô Gilson? A Sara, claro, talvez para ela nem tem noção, mas porque a retenção nada mais é do que uma antecipação desses impostos que a empresa está apurando, ela vai ter que pagar. Então, não afeta nada para o planejamento tributário. Vocês precisam se preocupar até a parte onde, como se apurar o imposto, em cada uma dessas sistemáticas, né? E quanto tempo nós estamos aqui? Já passamos até
de 1 hora. Mas tudo bem, vou acelerar um pouco mais aqui, já tá quase terminando. Então, assim, agora do outro lado, para apurar a CSLL, é praticamente a mesma coisa, né? Você vai pegar lá o lucro, você faz adições, você faz exclusões. O que precisa tomar cuidado aí do outro lado é que nem sempre as mesmas adições que você vai colocar no imposto de renda serão as mesmas da CSLL e vice-versa. Ou pode até ser, de repente, de ocasionar de serem as mesmas. Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu até deixei diferente ali os valores, né? Aí beleza, a CSL é mais fácil, eu não coloquei saldo para ela, saldo negativo, que ela também pode deduzir, mas para não misturar e não complicar muito. Então eu deixei sem nada, ó, 3.900.000, aplica a alíquota dela 9%, né? Cadê ela aqui? Os 9%, beleza, me deu um valor de 351 mil para pagar de CSLL. Então, gente, moral da história, apurando o seu imposto de renda, a CSLL pelo lucro real, é aqui o que você teria a pagar, praticamente aí R$1 milhão, né? Com estes valores fictícios que eu coloquei aqui. É claro que você vai falar assim, Adriana, você fez agora o comparativo? Não fiz isso. Eu vou falar do Simples Nacional agora, porque eu sabia que eu ia ter que fazer mais um monte de coisas até chegar para poder montar isso para vocês. Mas o importante é vocês saberem como calcular tudo isso aqui, com todas estas observações que eu estou fazendo, para que assim você faça aí o seu planejamento do outro lado nas suas planilhinhas aí. Que é o que o Gil está fazendo as planilhinhas dele lá. Então, vamos aqui agora para a gente poder... Tem alguma dúvida aí, dona Sara? Você tá muito séria. Você tá entendendo aí alguma coisa? Nadinha? Poxa vida, Sara. Vamos lá, então. Quem que tá aqui? Marcos Paulo. Muito boa a explicação. Obrigada. Eu falo muito rápido, né? Às vezes eu não sei se as pessoas conseguem captar tudo que eu vou falando aqui, mas pelo menos tá falando muito boa a explicação, então tá bom. Vamos aqui, gente. Então, assim, vimos ali lucro presumido, vimos ali um pouco do lucro real, e agora vamos falar. O Simples Nacional, ele é um pouco mais simples aqui, mas, assim, é complicado. Eu falo que o Simples Nacional, ele é simples, mas é um simples complicado. Mas vamos lá pra vocês entenderem. Fiz um exemplo aqui utilizando um dos anexos, então eu vou explicar um pouquinho o que é o Simples Nacional para quem não conhece. Resumidamente, que eu não queria tentar ver se eu não passo de 1 hora e 30 minutos, senão vai ficar muito longo aqui também, né? Pelo menos esta parte, aí depois eu fico com o pessoal aqui, não tem problema. Então o que acontece? O Simples Nacional é um outro regime de tributação também. É um regime de tributação diferenciado, foi criado para as pequenas empresas, que são as microempresas e empresas de pequeno porte. A lei, hoje, é a Lei Complementar 123 de 2006. Tivemos aí uma alteração com a Lei Complementar 155 de 2016. Esta Lei Complementar 155 de 2016, o que ela fez? Ela fez uma modificação aí nos anexos, que eu vou mostrar um dele aqui só. Fez umas modificações ali de forma de calcular, tal, valores, em algumas situações, dependendo da atividade a ser exercida, talvez nem vale a pena, porque os percentuais podem ser muito altos e de repente aqui vocês, a hora que fizer o planejamento de vocês, dependendo pelo lucro presumido ou real, pode ser até que seja bem mais em conta do que eu vou mostrar aqui. Então, assim, nesta sistemática do Simples Nacional existem hoje 5 anexos. Não vou falar desses anexos todos, nem dá, pode ver aí o tempão que a gente já tá aqui. Eu peguei como base o anexo 4, que é aquele anexo que tributa as atividades da construção civil, para fazer só algumas observações aqui adicionais, que eu acho que elas precisam talvez de algumas informações. Ok, Gilson? Sim. Então, vamos adiante. Aqui, ó, este anexo, se vocês forem lá na lei complementar, lá 155, vocês vão visualizar todos os anexos. Lá na lei 123 também tem os anexos lá. Então, esse 4, que é o da construção civil, ele tá determinando aqui, ó, as faixas. Não vou explicar aqui, pode ficar tranquilo. Não dá para explicar tudo aqui em detalhes, entendeu? Aprofundar bem nesse cálculo. Depois vai ter outra live que eu vou falar bastante do Simples aqui, dá 1h30 também, só para falar do Simples. Mas, apesar que já tem um também bem longo aí. Mas o importante aqui é só para mostrar, para vocês calcular também do outro lado, para comparar os 3 regimes. Então eu peguei aqui, por exemplo, uma empresa qualquer, vamos supor de construção civil,
tendo um faturamento aí nesta terceira faixa, de repente no mês que ela foi apurar esse imposto dela aí pelo Simples. Então, dentro desse período dessa terceira faixa, por exemplo, ela teria aí um faturamento entre 360 mil e 720 mil. Ela teria uma alíquota para pagar de imposto dentro desse Simples, que eu vou, no finalzinho aqui, eu vou explicar um pouquinho mais da teoria dele, só para ficar mais claro. Então, assim, nesta faixa, nesse mês, ele estaria aqui dentro de um percentual de 10,20% para pagar ali os seus impostos, que eu vou chamar depois da DAS, vou explicar quais impostos que vão estar lá dentro. Só que o que acontece? Esta alíquota, ela ainda não é a alíquota oficial, cadê meu mouse? Não é ainda a alíquota oficial que vai se aplicar sobre aquela receita daquele mês que vai estar sendo feita ali aquela tributação. Por quê? Porque a legislação veio, não sei para que isso, também criou uma tal de parcela a deduzir, só para complicar, para enganar, né, na minha opinião. Só que o que aconteceu então? Beleza, tô nessa terceira faixa, é o anexo da construção civil, vou apurar o imposto do meu mês, eu já faturei até aqui, eu tô dentro desse limite, então essa é a minha alíquota, eu tenho essa parcela a deduzir. Como é que eu faço isso agora, Adriana? Socorro, vou mostrar. Aqui não precisa nem prestar atenção, assim, não vou nem entrar em detalhes, aqui é só a repartição, mas eu deixei só para mostrar quais os impostos que a gente paga, que eles pagam aí no Simples Nacional. Paga IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, ISS, dependendo, devido nesse meu anexo aqui, é prestação de serviço, é a construção civil. Então, ela paga esses tributos aqui dentro da DAS, só que a construção civil, dependendo aí, pode ser que ela ainda pode tributar lá no outro anexo, outra prestação de serviço, anexo 3, não vou entrar em detalhes também, nada disso. Aqui eu fiz uma coisa bem mais simples. Então é só para visualizar alguns tributos que vão pagar unificados dentro de uma única guia que a gente chama lá, que é a DAS. Então, vamos passar aqui no que nos interessa. Como é que eu acho esta alíquota efetiva para eu poder saber quanto que eu tenho que pagar de Simples Nacional nesse comparativo que eu vou fazer então? Tem uma fórmula, dentro lá na legislação, ela determinou uma formulazinha para você poder achar esse cálculo. Então você viu ali um anexo que eu mostrei. Eu peguei, trouxe para cá, ó, terceira faixa de 360 a 720, a alíquota vocês já viram que eu mostrei, 10,20 e a parcela deduzir. Como é que faz esse cálculo agora, Adriana? Fala rapidinho pra gente encerrar aqui que eu tô quase dormindo. Você vai pegar a receita bruta dos últimos 12 meses, o acumulado. Você vai acumulando as 12 últimas receitas. Vai aplicar primeiramente esta alíquota de 10,20 aqui. Você vai achar um determinado valor. Desse determinado valor que você achou da aplicação desta sua alíquota, você vai pegar e vai deduzir essa parcela aqui que eu chamo, parcela deduzir. Ó, 12.420, tira ela desse cálculo. Você achou ali o que eu chamo, cada um chama de um jeito, eu chamo de receita bruta mensal. Eu achei aqui uma receita bruta mensal aqui. Ok, Adriana? Por que você está fazendo isso? Presta atenção que vocês vão entender. Achei isso aqui, eu continuo o cálculo ainda, né, da fórmula que está lá na legislação. Eu vou pegar esse valor agora e vou dividir pela minha receita bruta total. Essa que eu achei, essas 12 meses de receita que eu tive anterior, aquele mês que eu estou apurando agora. Eu vou lá e divido. O que eu fiz? Quando eu faço isso, eu acho aqui um percentual, ó, multiplico o percentual vezes 100, você achou a alíquota efetiva que você vai tributar o seu Simples Nacional naquele mês. Basta você, Sara, faturou 100 mil reais aí, hein, que eu acho que logo você vai faturar aí, logo já tá formada aí no ano que vem, né? Já vai ganhar os seus 100 mil, você optou então pelo Simples Nacional, você vai fazer esses cálculos aqui. É claro que você não vai fazer, que eu vou contar que quem vai fazer pra você é o sisteminha. Eu vou contar isso aqui, é só pra quem tem que fazer o cálculo no papel agora pra saber, né, onde que vai enquadrar. Então assim, achou a alíquota 8,37 aqui. Vamos ver agora, ó, só coloquei aqui, ó, na próxima telinha, ó. Já sei, a Sara faturou 95 mil aí, então ela vai apurar o imposto desse mês, 95 mil, aplica a alíquota de 8,37, a Sara vai pagar no Simples Nacional de Imposto 7.951,50. Então, gente, suponhamos que pegue, é claro que eu fiz valores diferenciados, justamente para que vocês tenham aquela mente,
para que fique mais fácil de vocês captarem. A resposta acho que é essa. Porque eu pensei assim, se eu pegasse o mesmo valor de receita e aplicasse tanto lá no presumido, no real e no simples, a mesma, talvez vocês até enxergariam melhor. Mas são muitos diferenciais em cada situação. Você viu aqui, tem mais de 1 hora que eu tô aqui conversando e falando. Então tem muitas coisas. Então por isso que eu preferi fazer desta forma aqui. A pessoa entendendo como que ela tem que fazer o cálculo, ela vai fazer lá, vai ver a estimativa dela, vai ver o orçamento dela e vai fazer todos esses cálculos e vai pôr ali, ó, no papel, pronto, e viu qual que foi melhor para ela, né? Aqui eu só deixei algumas informaçõezinhas aqui, ó. Cuidado com o imposto que pode ser recolhido fora da DAS, impostos. Por que isso, Adriana? Você viu que eu mostrei ali o anexo e falei, ó, tá aqui, ó, paga PIS, paga COFINS, tá lá ISS, né, IRPJ, não sei o que, dentro da tabelinha. Mas, por exemplo, atividades desse anexo que eu peguei para pôr como exemplo, foi justamente para fazer essas observações importantes. Então, no planejamento tributário, eles têm que tomar cuidado aí, né, também. Porque dependendo aí, ó, pode ter que situações que às vezes as empresas, elas não teriam a tributação de alguns impostos dentro da DAS, eles pagam fora da DAS. Então, assim, tem toda, principalmente CPP na construção civil, ela vai tributar lá na folha. Aí, de repente, já pode ser que nesses impostos federais não dê tanta diferença, mas aí ela já tá pagando um ISS mais alto, um INSS mais alto lá na folha de pagamento. Então, assim, não vou nem entrar em detalhes, era só para fazer essas observações. Cuidado com essas situações aqui. Vai depender do tipo de empresa, vai depender o que está sendo, qual o seu anexo, qual a sua situação. Então, assim, eu acho que... Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não coloquei, mas deixa eu voltar aqui pra gente conversar um pouquinho. Aí. Então, assim, gente, é claro que quando a gente fala assim, ah, Adriana, mas é um planejamento tributário, poxa, eu achei que você ia fazer um monte de gráfico aqui. Eu falei, eu acho que o que falta, na realidade, às vezes, são os conceitos. É entender o que você precisa fazer. Para depois você fazer os gráficos, para depois fazer as planilhas, para depois fazer aquilo. Agora, se você não, as pessoas não entendem, não conhecem, não sabe o que é um lucro presumido, não sabe o que é real, como é que é a alíquota disso, como é que é a alíquota daquela, como é que a pessoa vai saber ali diferenciar e saber qual que vai ser a melhor opção? E é o que já a Sara fez a pergunta. Adriana, qual que seria a melhor opção? É claro que fez os cálculos que te der, que você vai pagar menos imposto. O governo, filha, vai ficar mais dinheiro nessa conta, entendeu? Vai te dar mais lucro. Porque a maioria das pessoas falam que a melhor opção é o Simples Nacional, mas às vezes pode não ser, não é? É exatamente isso. Então, é o que eu acabei de falar. Dependendo da situação, talvez o lucro presumido é melhor, vai depender da atividade. Talvez lá no lucro real é melhor, porque a Adriana falou que se a empresa tem um custo muito alto, quando eu falo custo, eu tô colocando todo tipo de despesa, mas na hora de apurar a gente sabe que é tudo separado lá na obrigação acessória, cada um tem suas contas, tudo separadinho. Mas assim, então dependendo, a empresa tem um custo muito alto, poxa, aí na hora que faz aqui, mesmo que faz as adições, exclusões, pouquinhas coisas, de repente você deu um lucro ali fiscal tributável, que se você aplicando ali os percentuais, talvez vai ficar muito mais baixo do que se você estivesse tributando lá, reduzindo a sua base a 32% lá no presumido. Vamos falar, vai depender tudo tem que depender da atividade, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e o Simples Nacional a mesma coisa. Eu peguei um anexo aqui, você viu, eu falei do exemplo da faixa 10, 20, na faixa 3, mas se você chega no limite de faturamento, porque essa tributação desse regime simplificado do Simples Nacional, ele tem uma limitação de faturamento. Então, por exemplo, para pagar os tributos federais na sistemática do Simples, eles só podem faturar até 4.800.000 dentro do ano. Então, assim, só que conforme ele vai aumentando aquelas faixas ali que eu falei, a alíquota vai aumentando. Tem determinados tipos de atividades aqui no Simples que a alíquota chega a 30%, 32%. Então, será que realmente vai valer a pena no Simples? Por isso que eu falei, cada caso é um caso. Cada empresa, cada atividade, eles vão ter que pegar, sentar e ver o que a Adriana tá falando. É difícil? É. Mas pelo menos aqui, ó, tem um monte de gente aqui que tá aqui assistindo com a gente. E, então, assim, para quem é da área, quer aprender, pelo menos o caminho tá aqui para se fazer. E outra, né? No mês de junho aí de 2021,
Aí sim, eu vou elaborar um curso completinho do planejamento tributário. Aí eu vou falar praticamente essas coisas que eu estou falando, mas aí eu vou fazer tabelas, vou colocar exemplo, vou fazer os comparativos, entendeu? Vai ser um curso de 3 horas, o curso lá é online. Então aí já é diferente. Mas aqui já dá para as pessoas, pelo menos quem já tá entrando na área, ou para quem está estudando, né, a faculdade, às vezes lá a gente faz a faculdade, por exemplo, ciências contábeis, eles não passam quase que nada disso aqui. Você sai de lá sem aprender quase nada. Você tem que se virar para aprender fora no mercado. Gente, então seria isso. Gilson. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Então, teve uma... Deixa eu tomar água enquanto isso. Pode ir falando. Agora, no começo do ano, o pessoal de mercado recebeu uma informação de vende carne. Ia ter um aumento no ICMS, né? Uhum. O que aconteceu? Todo mundo está no Simples Nacional, todo mundo acha que é mais... Porque assim, É o que eu falei, né? Quis mudar, estão pedindo agora para mudar para lucro real. Para lucro real? Uhum. Mas aí tem que tomar cuidado, hein? O documento que eles estão mandando, esses fornecedores, estão colocando para falar com o contador para colocar para o lucro real. Mas aí eu tô até imaginando, porque como eles estão aumentando aí provavelmente, eles estão pensando para jogar as despesas lá dos impostos dedutíveis a maior, né? E diminuir o lucro. Mas eu acredito que ainda é açougue, é comércio. Eu não vejo assim muito negócio, um comércio nesse caso. Açougue não tem 100 funcionários, 200 funcionários, não seja um frigorífico. Você tá entendendo? Mas o frigorífico também não iria faturar menos do que 4 milhões e 800 no ano. Então, eu não sei, para indústria, comércio, eu ainda acho que talvez a sistemática do Simples valesse mais a pena. Porque o ICMS, tudo bem, aumentou um pouco, mas o ICMS, ele é não cumulativo. Tem a situação da ST, aquela ladainha toda que a gente sabe, mas assim, ele é não cumulativo. Você acaba pagando ele sobre a diferença, na realidade, né? Que eles o problema é o que eu falo, a mídia, ela divulga as informações muito erradas. Eles vão lá e, por exemplo, a alíquota do ICMS aumentou de 18 para 20, sei lá, um exemplo. Mas não explica a sistemática. A pessoa já quase cai de costa do outro lado, acha que vai pagar esse ICMS. Não vai. É uma cadeia. Você tá entendendo? Vai abater. Na realidade, cada um tá pagando sobre aquele seu lucro daquele seu mês ali. Por isso que chama, ele é não cumulativo. Entendeu? Se falar assim que é 18% vai aumentar, a pessoa já acha que vai já quase desmaia. Tem que fazer a diferença. Mas não é. Na verdade, você sabe. Se é da área, você sabe. Então, assim, tem várias temáticas, a gente sabe que tem vários diferenciais de tributação do ICMS, essa substituição tributária é um Deus nos acuda, entendeu? Então, assim, mas, não sei, dependendo da indústria e comércio, eu ainda acredito que talvez valeria a pena ainda, no Simples, dependendo. Aí vai ter que você fazer um cálculo. Seria isso? Que eu tô fazendo também. Mas você acha que dentre aqui o que eu passei, você acha que eu consegui responder aí as dúvidas que você tava? Sim. Deu para esclarecer, né? Sim, Não, então, eu acho que